Evangelho de João, capítulo 1, começando do verso 1. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo projetor, tá bom? Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos, irmãos. Pai, mais uma vez na tua presença, por meio de oração, Senhor. Graças a ti por essa palavra que foi lida. Pedimos que nos ajude, Senhor, em compreender essa mensagem, esta palavra. Nos ajude, Senhor. Deus, traz cativas as mentes e os corações nesta hora ao teu domínio, Jesus, para que entendamos, para que compreendamos a tua palavra. E assim sendo, Senhor, nós internalizemos ela e vivamos por ela. E nos alegremos por isso, Senhor. Abençoa cada pessoa aqui. Esteja teus anjos acampados ao redor e ao derredor deste lugar. Mas que a Trindade Santa ministre sobre nós aqui. Em nome de Jesus. Dá-nos a tua graça sobre nós para falar da tua palavra ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu queria começar este sermão fazendo uma pergunta. O crente celebra o Natal? Bom, eu não vou responder a você com vários argumentos a favor ou contra se o crente deve ou não celebrar o Natal. De decorar a sua casa com enfeites natalinos, de fazer uma ceia de Natal, de dar presentes. Não vou fazer isso. Mas assim, irmãos, nós encontramos na história que o imperador romano Constantino, ele foi, após ele convertido ao cristianismo, ele substituiu a festa saturnália e solstício pelo Natal de Jesus. Ele teve um propósito para isso. Tem também a figura do monge Nicolau, lá na Europa, que nesta época ele saía distribuindo donativos e ajudando as pessoas. Tem também a questão da árvore de Natal, que pela primeira vez Martinho Lutero iluminou uma árvore com lamparinas, com velas, lamparinas. Enfim, fatos históricos. Mas o Natal, na verdade, ele não começou na história. O Natal
ele começou antes mesmo da história. O Natal começou na eternidade. Ele pré-existe ao tempo da história. Esse que celebramos no Natal é que trouxe à existência aquilo que não existia, o universo. O verso 3 que nós lemos diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Natal é o momento em que celebramos o maior presente de Deus para a humanidade, Jesus Cristo. O Evangelho de João não narra o nascimento de Jesus de uma forma tradicional, mas apresenta um significado profundo do Natal. Deus se fez homem e habitou entre nós. Aleluia! Esse texto nos leva a refletir sobre quem é Jesus e o impacto da sua vinda ao mundo. O primeiro ponto que eu quero falar é que Jesus é a palavra eterna. Do verso 1 ao 3, volte aí, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João começa afirmando que Jesus, o verbo, ou a palavra, ele já existia antes da criação. Ele não apenas é um profeta ou um mestre, mas ele é o próprio Deus que participa da criação. Dizer que Jesus é o verbo de Deus é afirmar que ele é a expressão plena da plenitude de Deus. A palavra verbo quer dizer logos ou logos no grego, que pode ser traduzido por palavra, razão ou mensagem. João usa essa palavra para descrever Jesus, revelando verdades profundas sobre a sua natureza e missão. Digam, natureza e missão. Perfeito. Pois bem, o verbo é a palavra eterna e criador. É o primeiro aspecto da sua natureza e visão. Jesus, ele é eterno. Ele é, não há início, não há fim. Isso significa que ele não foi criado. Ele é o próprio Deus. Jesus, ele é criador. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Assim como Deus criou o universo pela sua palavra, Jesus é a palavra por meio da qual tudo veio a existir. Sua vinda ao mundo revela que o Criador deseja restaurar a sua criação caída, isto é, através do Evangelho do Senhor. O Natal nos faz reconhecer Jesus como o fundamento de tudo, não apenas em nossa fé, mas em toda a criação. O Natal nos lembra que o Eterno entrou no tempo, irmãos, e que o infinito se tornou um bebê. O Eterno entrou no tempo e o infinito se tornou um bebê. O verbo é a revelação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Uma palavra serve para comunicar uma ideia, revelar algo. E Jesus, ele revela justamente
quem Deus é, na sua forma visível. Jesus disse: aquele que me vê, vê ao Pai. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele tornou visível o que era invisível. E por meio dele, conhecemos o caráter, o amor e os propósitos de Deus. Tudo o que Deus quis nos dizer sobre si mesmo, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo é a palavra que traz vida e luz. João afirma que no Verbo está a vida e que essa vida é a luz dos homens. Isso significa que Jesus é a fonte da vida. Ele apenas não criou a vida física, mas oferece vida espiritual e eterna. Significa que Jesus é a luz em meio às trevas. Ele traz clareza, propósito e esperança ao mundo marcado pelo pecado e pela escuridão. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Digam glória a Deus. E o Verbo se fez carne. Esse é o mistério da encarnação. O Deus eterno entrou na história humana. Ele tomou um corpo humano para viver entre nós, experimentar nossas dores e nos oferecer a salvação. Isso demonstra o amor de Deus. Ele veio a estar conosco, mostrar sua glória e nos reconciliar consigo mesmo. Enfim, dizer que Jesus é o Verbo de Deus significa que ele é a manifestação de Deus. Se quisermos conhecer a Deus, precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da criação. Tudo existe por meio dele e para ele. Ele é a mensagem da salvação. Ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus e oferecer vida eterna. Jesus é a palavra viva que nos dá acesso ao Pai, e por meio dele entendemos os propósitos da nossa vida. Segundo lugar, Jesus é a luz que brilha nas trevas. O verso 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é chamado a luz do mundo porque ele ilumina a vida espiritual e moral da humanidade, revelando verdade sobre Deus, revelando o pecado e revelando o caminho para a salvação. Esse título é fundamentalmente significativo e está diretamente ligado ao propósito da sua vinda. Vamos aqui esclarecer alguns aspectos bíblicos sobre que Jesus é a luz. Em primeiro lugar, a luz, ela revela a verdade. Irmãos, não olhe para as crianças, deixe ela à vontade, viu? Preste atenção nessa palavra. Primeiro aspecto é que a luz revela a verdade. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas o quê? Terá o quê, irmãos? A luz da vida. Vamos lá? Mas terá. Amém. Me ajude, irmão. A vinda de Jesus
trouxe vida e luz para um mundo em trevas espirituais. As trevas representam o pecado e a ignorância sobre Deus. Jesus nos mostra quem Deus é e também revela quem nós somos. Deus é aquele que é o transcendente, está elevado às alturas, mas é o imanente, aquele que está próximo de nós. Ao mesmo tempo, essa luz, ela revela que nós somos pecadores e precisamos da sua glória. A sua luz expõe o nosso pecado, mas também nos guia ao arrependimento. Jesus é a revelação de Deus. Assim como a luz nos ajuda a enxergar, Jesus ilumina nossas mentes e corações, mostrando-nos o caminho para Deus e a verdade sobre nós mesmos. A luz prevalece sobre as trevas. As trevas nunca podem apagar a luz de Cristo. Isso é um lembrete de que, em meio à escuridão do mundo, Jesus é a esperança inabalável. Algumas pessoas acham que por se multiplicar a iniquidade, a maldade vai governar. Nunca. Nunca. Nada está sem controle. O profeta Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. Ele governa sobre todas as coisas. No verso 4 e 5 diz assim: João afirma que Jesus estava à vida, e a vida era a luz dos homens, e que as trevas não prevaleceram sobre a luz. Ele é a vitória sobre o engano e sobre o pecado. O outro aspecto de que Jesus é luz é que a luz dá vida. A luz é essencial para a vida física e ao mesmo tempo, e o mesmo se aplica à nossa vida espiritual. Jesus é a fonte da vida espiritual. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim como o sol sustenta a vida na terra, Jesus é a luz que nos dá a vida eterna. Para aqueles que estão perdidos, sem rumo na vida, Ele ilumina o caminho da salvação, afastando a morte espiritual. No início da criação, Deus disse: haja luz. Em Jesus, Deus trouxe uma nova criação, oferecendo luz e vida para a humanidade. O terceiro aspecto de que Jesus é luz é que a luz guia o caminho. Amém, irmãos? Sem luz ficamos perdidos no escuro. Jesus veio para ser o guia e nos levar ao Pai. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não apenas nos mostra como viver, mas nos conduz pessoalmente à reconciliação com Deus. Seguir a luz de Cristo significa viver segundo os seus ensinamentos, viver a cultura do reino, rejeitar as trevas do pecado. O Salmo 119, verso 105 diz, lemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, como palavra viva de Deus, é a lâmpada que ilumina nossas decisões e os nossos passos na vida.
O quarto aspecto de Jesus ser luz é que a luz expulsa as trevas. A luz e as trevas não podem coexistir. Onde há luz, as trevas são dissipadas. Jesus veio ao mundo para vencer o pecado, a morte e o mal. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevaleceram. De maneira que temos segurança e proteção contra os domínios das trevas espirituais. Jesus, ele expõe as obras das trevas e oferece libertação do poder do pecado. Isto é, quando olhamos para a sua palavra, ela nos mostra nossos erros e ao mesmo tempo nos constrange ao arrependimento para nós recebermos o poder da transformação que vem do Espírito Santo. Aleluia! O quinto aspecto de que Jesus é luz é que a luz do mundo é para todos. É para todos. João 9, verso 5 diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, eu sou a luz das pessoas. Ele veio para todos, independente de raça, de cultura, de condição. Assim como o sol brilha para todos, Jesus é a luz do universo, oferecendo salvação a todos que o receberam. E aí no verso 12 você pode conferir: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Irmãos, o significado prático de Jesus como luz do mundo é que ele é consolo e esperança. Jesus ilumina nossos corações em tempo de desespero. Ele nos conforta, ele nos enche de esperança. Ele é a direção e o propósito para nossas vidas. Ele nos mostra como viver de maneira que agrade ao Pai. Ele é transformação. Quando permitimos que a luz de Cristo ilumine nossas vidas, Ele nos purifica, moldando nosso caráter e nos capacita a refletir essa luz que provém dele às outras pessoas. Como está escrito em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Antes ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas agora ele diz, vós sois, porque a luz do Senhor está sobre você, para aspergir essa luz aos outros que provém dele. Glória a Deus. Finalmente, o terceiro ponto, Jesus, o Deus encarnado. Verso 14. Vamos olhar para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está o mistério central do Natal. O Deus eterno se fez homem. Ele deixou a sua glória para viver entre nós, para experimentar as nossas dores
e nos oferecer redenção. A encarnação é um mistério que vai além da nossa compreensão. É uma verdade fundamental que nos ajuda a entendê-la. Primeiramente, Deus se humilhou. Ele deixou a sua glória para assumir uma forma limitada e mortal do ser humano. O texto de Filipenses 2,8 diz assim, que ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. O autor faz questão de dizer, porque quem era pendurado no madeiro, morria pendurado no madeiro, era maldito. O Deus se humilhou a essa condição, irmãos. Segundo lugar, Deus experimentou nossa condição. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor e tristeza. Ele sabe o que significa ser um ser humano. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Digam glória a Deus. Terceiro, Deus revelou a sua glória. Mesmo na humildade, a glória divina foi revelada na vida, nos milagres e principalmente na sua ressurreição. A encarnação, irmão, é a prova do amor de Deus. Ele não ficou distante, mas ele se aproximou de nós. Isso significa que Deus eterno, imortal, infinito, escolheu se tornar um homem real, com corpo, alma, emoções, limitações físicas. Ele não deixou de ser Deus, mas uniu a natureza divina com a natureza humana em Jesus Cristo. Ele não era meio homem, meio Deus, não. Era todo homem e era todo Deus. Isso significa que há um homem lá no céu intercedendo por nós, que nos conhece as nossas fraquezas e nossas necessidades, mas um Deus que tem compaixão de nós e se volta para nos socorrer. Aleluia. Jesus nasceu de uma virgem. A sua concepção milagrosa no ventre de Maria garantiu que ele fosse plenamente humano, mas sem o pecado herdado da humanidade. Jesus é o único que é nascido da semente da mulher. Todos os outros são nascidos da semente do homem. Jesus é o único nascido da semente da mulher. O pecado não tocou ele. Como está escrito lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você, o texto está falando da serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela. Estava apontando para Jesus, o nosso Redentor. Glória a Deus. Jesus, ele veio pelo canal certo, pelo meio certo ao mundo. Ele veio pelo nascimento de uma mulher. O diabo não. O diabo, ele entrou sem ser convidado para destruir o homem. Mas Jesus veio pelo meio legal, que foi pelo nascimento de mulher. Digam glória a Deus. Como eu já falei,
ele é plenamente Deus e plenamente homem. Jesus não era parcialmente, ou metade Deus e metade homem, mas verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A palavra do Senhor em Colossenses 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Estou já terminando, irmãos. A encarnação tem o propósito central de trazer a salvação à humanidade. Jesus veio para que conhecêssemos a Deus de forma pessoal, revelando Deus aos homens. Ele veio resgatar, digam resgatar. Isso. Ele veio resgatar a humanidade, porque somente um Deus homem poderia pagar o preço pelo pecado da humanidade e reconciliar o homem com Deus. A encarnação, ela não foi temporária. Mesmo após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus continua sendo plenamente Deus e plenamente homem. Como eu já disse, existe um homem lá no céu, à destra do Pai. Jesus viveu como ser humano para mostrar como devemos viver. Ele foi exemplo perfeito, cheio de graça e de verdade. Ele trouxe graça para nos salvar e verdade para nos libertar. Ele é o único caminho para a vida plena. E aí tem alguns desafios que eu queria passar para vocês. Celebrar Natal, irmãos, é muito mais do que trocar presente. É viver a realidade de que Deus está conosco em Jesus Cristo. E aí, um dos desafios que podemos refletir é que agradeça pelo amor de Deus revelado. Porque ele não permaneceu, não ficou distante, mas ele veio até nós. Segundo, imite o exemplo de Jesus, vivendo com humildade, com compaixão, com obediência. E terceiro, confie na salvação. A encarnação, o Verbo encarnado é a garantia de que Deus nos entende e nos oferece redenção. Portanto, que sejamos testemunhas vivas da graça e da verdade que Ele trouxe ao mundo. Que nesse Natal possamos abrir nossos corações para a luz de Cristo e receber a salvação por meio dele. Aí eu queria perguntar, quem aqui ainda não tem o encontro de salvação? Não tem a luz de Cristo ainda no seu coração? Deus enviou Jesus para nos salvar do poder do pecado e da condenação eterna. Ele veio por você, diga graças a Deus. Foi fraco. Aleluia! Ele veio por você também, que ainda não tem encontro de salvação. Todos nós somos pecadores, estávamos condenados ao inferno, acorrentados pelo pecado, mas Ele veio, tomou sobre si a nossa culpa, a justiça de Deus que era para nós, Ele tomou sobre si. Ele, como um Deus homem, morreu pelos nossos pecados para nos reconciliar com o Pai. E nessa noite você pode dizer: eu creio em Jesus
que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para me salvar, eu recebo essa salvação que vem de Deus.